Olá, eu sou Rodrigo Gobo, sou radiologista intervencionista e diretor científico de oncologia da Sobrice. E hoje eu tenho o prazer de receber dois grandes amigos e colegas, o professor Dr. Reinaldo Jesus Garcia, oncologista ortopédico do Hospital Israelita Albert Einstein, e Roberto Pestana, oncologista clínico também do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Nosso papel aqui hoje, meus amigos, é discutir um pouco um tema bastante complexo, um assunto que é muito pouco conhecido da população médica em geral e eu diria da oncologia intervencionista como um todo, que são os tumores desmoides ou a fibromatose agressiva. Então acho que para começar esse tema algo espinhoso, Roberto, eu queria pedir para você explicar um pouquinho para a gente sobre a doença, a epidemiologia, aspectos do tratamento e onde a gente está hoje e para onde a gente quer ir. Obrigado primeiramente pelo convite, Gobo, um prazer estar aqui. O tumor desmoide, ele se caracteriza, um tumor raro, né, que se caracteriza por uma proliferação clonal de fibroblastos e que tem um comportamento localmente agressivo sem potencial metastático ou de desdiferenciação, né. A despeito disso, é um tumor que pode ser fatal em casos intraabdominais, no qual você pode ter comprometimento de estruturas vitais, e pode comprometer de forma significativa a qualidade de vida dos pacientes por dor e limitação funcional, mesmo quando surge em outras localidades do corpo, né? É um tumor que pode ser esporádico ou relacionado a uma síndrome genética, né? Então, do ponto de vista molecular, ele se caracteriza por alterações da via Wnt, que podem ser germinativas, né? A polipose adenomatosa familiar, alterações do gene APC, ou esporádicas com alteração da beta-catenina, né? Existe um discreto predomínio feminino, né, em termos de epidemiologia, então 2 a 3 para 1 em relação a mulheres para homens, e ele pode comprometer qualquer parte do corpo. Do ponto de vista geral, são divididos entre os intraabdominais, que podem ser de retroperitônio e de mesentério, ou mesmo de parede abdominal, ou os extraabdominais, de extremidade, em geral cintura escapular e cintura pélvica, né? Do ponto de vista de prognóstico, né? São tumores que na maior parte das vezes não são fatais, então mortes relacionadas a tumor desmoide estão relacionadas àqueles casos intraabdominais raros, menos de 10% dos pacientes, mas a gente sabe que isso pode ter um impacto funcional. Mesmo assim, o comportamento desse tumor, isso é algo muito importante, você falou um pouquinho sobre é um tema espinhoso por ser um tumor raro e que tem um comportamento muito distinto, né? A gente tem inclusive casos de regressão espontânea de tumor desmoide, então quando a gente vai pesar opções de tratamento, é muito importante entender que esse é um tumor só localmente agressivo, que pode ter regressão espontânea sem potencial de metástase, né? Em termos de tratamento, via de regra, para tumores pouco sintomáticos, a gente fala em active surveillance como primeira etapa. Então, se o tumor foi diagnosticado hoje, não tem sintomas muito significativos, o segmento é indicado a cada 3 meses, em geral, inicialmente. 1/3 dos tumores vai ter diminuição do tamanho de maneira espontânea, 1/3 vai se estabilizar e aproximadamente 1/3 vai ter aumento no decorrer desse segmento, precisando de um tratamento. E as opções de tratamento envolvem tanto tratamentos locais, com o Dr. Reinaldo, tratamento cirúrgico ou tratamentos intervencionistas pela equipe de radiologia intervencionista, ou tratamentos sistêmicos, né? Para algumas pessoas não faz muito sentido o tratamento sistêmico para uma doença local, mas muitas vezes os tumores são irressecáveis ou estão próximos de estruturas vitais, então é muito importante a gente ter uma discussão caso a caso, ainda mais porque, como são tumores raros, a gente tem estudos prospectivos, estudos randomizados, mas não tem nenhum estudo randomizado comparativo de estratégias. Então, realmente, aqui é um caso que a discussão multidisciplinar é vital para o bom tratamento dos pacientes. Maravilha. Dr. Reinaldo, eu sei que você tem muita experiência em ressecções de tumores de partes moles, é a sua especialidade essencial, trabalhamos junto há tanto tempo com isso. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a respeito da história cirúrgica do tumor desmoide. A percepção que a gente tem hoje é que operou-se muito mais desmoide do que a gente opera hoje, não é, Reinaldo? Mas ainda a gente acredita que existe um papel da cirurgia na condução desses casos. Será que você podia explicar um pouco esse assunto para a gente? Então, muito obrigado pelo convite em participar desse podcast aqui no Sobrice, né? E participar ao lado dos colegas, o oncologista clínico e o nosso radiologista intervencionista. Então, o que acontece assim, é que há muitos anos, 40 anos, eu acompanho a história do desmoide, da fibromatose.
E a princípio ele era realmente, quando ele chegava, eles já eram tumores grandes sempre, e eles chegavam e o tratamento era cirúrgico. Não existia nenhum método de tratamento sistêmico e nenhum método de radioablação para isso. Então, nós fazíamos a cirurgia. E logo nós aprendemos que, assim, falava para o paciente sempre, esse tumor pode ficar curado com a cirurgia, mas ele pode voltar, é altamente recidivante. E aí, o que é interessante no desmoide é que, às vezes, mesmo em lugares onde a margem, por exemplo, na coxa, parte anterior da coxa, onde a margem pode ser ampla, você pode dar uma margem de 2 centímetros globalmente ao redor do tumor, o tumor recidivava. Às vezes você dá uma margem mínima, porque está perto de um vaso, e o tumor não recidivava. Então, a impressão que eu tenho é que realmente assim, ele tem um comportamento que é muito imprevisível, que é o que o Roberto falou. 1/3 regride, 1/3 ele tem aproximadamente, ele fica estável e só observando. Então, a impressão que eu tenho é que realmente a cirurgia não é o melhor tratamento para o desmoide. Então, o que acontece? Hoje, mundialmente, alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, eles não operam desmoide, não operam, de jeito nenhum. Mesmo desmoides grandes, que estão provocando alguma alteração funcional, não só a parte estética, mas uma alteração funcional, eles não operam, porque eles acham que vai recidivar. Eu acho que, assim, tem um certo número de casos que a cirurgia ainda é indicada. Quando ele está numa região em que você pode fazer a ressecção com margens adequadas, uma margem de 1,5, 2 centímetros, isso na coxa é possível, na nádega é possível, na perna é possível. Então, mesmo no abdômen, eu acho que ainda é uma indicação cirúrgica. Só que, qual é a conduta atual? Nós vamos discutir, porque alguns desses pacientes, antes de se fazer a cirurgia, né, a gente pode tentar algum método intervencionista, né, assim, minimamente invasivo, que é, por exemplo, um dos métodos, eletroporação, a crioablação, um micro-ondas, uma das técnicas de ablação. E eu acho que, assim, toda técnica minimamente invasiva deve ser tentada antes da cirurgia aberta. Porque se a cirurgia aberta fosse garantida, nós faríamos, né? O que acontece é que ela não é, né? Eu acredito que, eu não tenho esse levantamento estatístico, mas aproximadamente 1/3 dos casos recidivou. E eu tenho pacientes que eu operei 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, sabe? Isso faz parte da história. E parece que quanto mais agressão cirúrgica, mais agressivo fica o tumor. A cirurgia passa a ser uma agressão. Perfeito. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre as técnicas minimamente invasivas. Eu queria começar um pouquinho discutindo rapidamente o que a gente tem disponível hoje no Brasil, né? Hoje, nos dias atuais, nós temos à disposição de grandes centros de intervencionismo oncológico no Brasil todos os métodos ablativos. Temos crio, temos radiofrequência, nós temos micro-ondas e, mais modernamente, a eletroporação. Quando você tem uma caixa de ferramentas com essa amplitude, a escolha adequada faz sentido, né? Então, eu queria discutir um pouquinho com vocês os métodos que a gente tem hoje, ao que se pese benefícios e riscos que eles também o trazem, né? Então, esse é um equipamento de crioablação baseado em nitrogênio líquido. A gente tem equipamentos que são baseados em argônio, então ambos são disponíveis no Brasil hoje. E o conceito das terapias ablativas, e aqui eu estou representando a crioablação, é sempre o mesmo, é envolver o desmoide em toda a sua extensão, em todo o seu volume, com alguma margem de segurança, que é o que você busca, né, Reinaldo, na cirurgia. O grande problema é que a localização é sempre uma dificuldade, além do tamanho. Então, muitas vezes as vizinhanças são complexas, como nervos, vasos, intestino, coração, quando a gente está falando da caixa torácica. Então, nem sempre uma ablação adequada, ablação A0, né, fazendo em paralelo a ressecção R0 é possível. Então, isso precisa ser muito bem compreendido, né? A gente tem algumas estratégias para manejar essa história: hidrodissecção, a carbodissecção, o afastamento com CO2, a monitorização eletrofisiológica, neurofisiológica, que a gente usa muito em conjunto, né, Reinaldo? A gente tem trabalhado muito nessa história. E, Roberto, eu acho que um dos avanços, você me corrija, com relação ao desmoide, foi a atualização do NCCN em 2021 a respeito de condutas terapêuticas na sua condução.
Será que você podia explicar um pouquinho para a gente a respeito desse algoritmo? Claro, Gobo. Então, acho que esse é um algoritmo muito importante da NCCN, que realmente, como você colocou, a atualização dele foi um marco no manejo do tumor desmoide. A gente tem também outras publicações de consenso de grupos mundiais de tumor desmoide, que inclusive participação de entidades de paciente, até mesmo uma entidade de paciente brasileira que participou desse consenso. Isso é muito importante porque, como a gente está falando de um tumor localmente agressivo, a perspectiva do paciente é ainda mais importante, eu diria, do que em outros tumores, né? Porque o quanto a gente vai pesar o risco e benefício das abordagens é primordial para ganhar a qualidade de vida do paciente, que é o que a gente deseja. Aqui a gente vê que o primeiro passo, né, é que o tratamento ele é indicado para tumores progressivos ou muito sintomáticos. Como a gente falou, o tumor que está assintomático, a gente vai fazer um watch and wait ou active surveillance, como você preferir chamar, né? Depois, a localização primária do tumor é primordial para a gente definir quais seriam as opções de preferência, né, sejam sistêmicas ou locais. De tal maneira que tumores da parede abdominal, por exemplo, a cirurgia tem um papel maior do que de outras localizações, por exemplo, ela está até citada em primeiro, né? E o tratamento sistêmico ou terapias ablativas ficam mais para casos irressecáveis, ainda que, óbvio, isso seja muito discutido caso a caso. Para tumores intraabdominais ou retroperitoneais, aqui a gente tem um pouco menos opções. O tratamento cirúrgico fica mais para aqueles pacientes que têm um risco iminente à vida e o tratamento sistêmico é a preferência, né? E aí a gente pode falar um pouquinho sobre o que são as opções de tratamento sistêmico. Para tumores de extremidade e tronco e de cabeça e pescoço, novamente, tratamento sistêmico tem ganho mais relevância porque são locais nos quais a taxa de recidiva após uma ressecção cirúrgica é um pouco maior do que na parede abdominal, né? Mas a cirurgia e os tratamentos ablativos certamente ainda são opções. E algo que não está tão bem definido nesse algoritmo, mas acho que a gente faz muito na prática clínica, né, Gobo e Reinaldo, são as combinações de métodos ocasionalmente, né? Então, tem pacientes que inicialmente precisam de um tratamento sistêmico, né, para a gente testar aquela biologia, ter uma diminuição e para ele se tornar um candidato a essas técnicas ablativas, por exemplo, em um contexto de consolidação, né? Perfeito. Então, acho que é isso que a gente vê, várias opções, como eu falei, não tem estudos comparativos randomizados, então a gente não consegue saber muito qual é a melhor, mas a gente tem uma lista em cada localização do que seria adequado, e a gente precisa de um tumor board multidisciplinar com experiência no manejo de tumor desmoide para tomar a melhor conduta. Perfeito. Eu acho que a gente vai ter oportunidade aqui de discutir, inclusive, alguns casos, né? Então eu começo com esse caso aqui, Reinaldo. É uma paciente do sexo feminino de 36 anos, né? Já tinha sido operado de um tumor desmoide na parede torácica anterior a uma médica anestesista, e que apresentou uma recidiva 2 anos após a cirurgia. Uma recidiva grande no externo, né, na parede anterior do tórax, uma lesão que tem os seus 3,5 por 4 centímetros, já havia sido ressecada e ela vem encaminhada para uma discussão. Então, eu acho que dentro desse contexto, né, como é que a gente começa a pensar um caso como esse, né, tratada cirurgicamente previamente, com uma recidiva e altamente sintomática nesse momento? Como é que você conduziria do ponto de vista cirúrgico ou clínico essa história, Reinaldo e depois Roberto? Então, a gente já percebe que é uma reoperação, né? Na reoperação nós já temos uma dificuldade maior em distinguir o que é a cicatriz pós-operatória, né, do desmoide propriamente dito. Então, a cirurgia implica em margens maiores, né? Então, você imagina no externo, na região pré-external, em que nós temos pouco subcutâneo, você tem a mama ali por perto, né? Então, e aí, olhando essa imagem, principalmente aí no corte sagital, a gente percebe que está colado no externo, né? Então, fazer essa cirurgia sem mexer no externo, a chance grande de recidiva é muito grande, né? Então, ali justamente na junção do manúbrio com o externo, ali a possibilidade de invasão ali daquela articulação, manúbrio external, realmente muito preocupante, né? Então, fazer uma cirurgia em que nós não mexemos nessas estruturas é algo que preocupa. Então, você vai sair da cirurgia falando, olha, a ressecção não foi R0, foi uma ressecção R1 com margens, assim, não boas, né? Não adequadas. Então, uma cirurgia que talvez saia da cirurgia, mesmo tendo feito uma cirurgia grande, uma cirurgia que não foi satisfatória.
Então, acho que se tivermos uma outra alternativa num caso como esse, eu acho que tem que ser tentada previamente. Essa paciente, Roberto, é curioso que no pós-operatório ela não tolerou o tratamento sistêmico. Se eu não me engano, ela usava um dos inibidores de tirosina quinase. E eu sei que para pacientes jovens que têm uma expectativa de vida muito longa, esse assunto é um assunto polêmico, né? Como é que você conduz essa história, hein? Então, sem dúvidas, né, Gobo, acho que quando a gente fala de tratamento sistêmico, em especial de mulheres jovens em idade reprodutiva, a gente tem que ter muito cuidado em relação ao que a gente vai oferecer de medicamentos, né? O que a gente tem hoje, recomendado por guidelines de tratamento sistêmico, seriam os inibidores de tirosinoquinase amplos, como sorafenib, pazopanib e sunitinib. No Brasil, todos esses tratamentos são off-label para tumor desmoide, mas nós temos estudos randomizados comprovando o benefício. São tratamentos que foram estudados como tratamento por tempo indefinido, ainda que na prática a gente limite por 6 a 12 meses, mas que tem certamente um impacto na qualidade de vida, né? Fadiga, diarreia, alterações de pele, até alterações reprodutivas como potenciais efeitos, né? A quimioterapia também tem efeito em tumor desmoide, mas é claro que para um tumor que é só localmente agressivo, fica mais para aqueles casos intraabdominais. Para essa paciente, acho que não seria algo recomendado. E o que nós temos de outras opções, essa não disponível no Brasil, é o nirogacestat, né? Um inibidor de gama-secretase que nos Estados Unidos, por algumas guidelines, até tem sido listado como uma opção preferencial em alguns casos, tem menos efeitos colaterais, ainda que também possa ter fadiga, diarreia e essas alterações de pele. Mais importante, em uma mulher de 36 anos pode ter um efeito de amenorreia em 3/4 das mulheres. Isso parece totalmente reversível com a interrupção do medicamento em mais de 90% das mulheres, mas certamente esse é um ponto para a gente conversar sempre. Se essa mulher tiver desejo de gestar, né, já não tolerou um inibidor anteriormente, talvez um outro método loco-regional possa ser uma ótima opção para ela. Excelente. E foi o que a gente propôs, viu, Roberto? Foi uma discussão de tumor board. O tratamento aqui de escolha foi uma crioablação. Aqui uma crioablação localizada com 2 probes, né? Aqui as imagens mostram a posição do probe no plano axial, ali a reformatação tridimensional e um ótimo controle local. Já temos aí quase 2 anos de segmento com um controle bacana. Esse é um outro caso que ilustra um pouco as dificuldades agora, Reinaldo, também do tratamento loco-regional, que nem sempre é muito simples. Então também, da mesma forma, paciente feminino de 30 anos, médica, segunda paciente médica da nossa lista, um tumor desmoide de parede torácica, lateral direita, medindo 3 por 1,5 centímetros, sintomático, com dor e crescimento. Tá? Também da mesma maneira, uma paciente orientada, que não queria fazer uso de medicação de forma indefinida, e a discussão aqui também foi por um tratamento local, né? Aqui a gente tem 2 imagens, uma imagem de ultrassom e a imagem de ressonância magnética no mesmo plano, mostrando que é uma lesão alongada, porém numa paciente com uma subcutâneo muito pequeno, paciente magra, pequena, com uma compleição física delicada, né? Então, na nossa discussão, né, nesse momento a gente tinha disponível técnicas ablativas térmicas, né, tanto a micro-ondas quanto a crioablação. No momento a gente não tinha disponível ainda a eletroporação. Então a proposta aqui foi realmente uma crioablação. Mas veja a dificuldade de se fazer crioablação em pacientes com essa compleição. Então, o tratamento da mesma maneira, o posicionamento dos probes, o cuidado que a gente tem com a pele e as partes moles superficiais para evitar uma necrose muito extensa, mas foi feita uma ampla discussão com a paciente a respeito desse risco que poderia acontecer. A gente nem sempre consegue fazer uma hidrodissecção, a separação da pele de forma adequada, e a gente precisa ter margem. E tivemos um envolvimento muito adequado do tumor, com uma zona de ablação muito satisfatória. Porém, a complicação temida aconteceu, né? Então ela não é isenta de riscos às terapias ablativas. Houve uma necrose de pele, com uma área até que extensa, que precisou ser debridada e precisou ser manejada junto com o time de plástica, né? Foi 1 ano de curativa, etc. Mas essa paciente ela recebeu a cura completa do seu tratamento, da sua doença, do seu tumor, e já estamos há 5 anos sem evidência. Ela engravidou por 2 vezes, constituiu prole, ficou isenta do tratamento sistêmico, então acho que isso é muito benéfico. Mas uma coisa que eu apresento muito para os pacientes em geral, é que tratamentos locais eles também não são isentos de risco e precisam ser manejados de forma multiprofissional. Então esse é um outro caso, Reinaldo e Roberto, que a gente conduziu juntos e que eu considero talvez um dos casos mais complexos da nossa série, Reinaldo. Então o paciente que na ocasião em 2018, 48 anos, com tumor desmoide extenso de cintura escapular, 5 por 4 centímetros, foi submetido inicialmente a uma ressecção R2, né,
com margem macroscópica por conta da localização junto ao plexo. Você se lembra muito bem dessa ressecção. Recidivou localmente, foi submetido a uma nova ressecção em 2019, já com o custo de uma paresia, uma hipoestesia por conta da progressão da doença e também da sua localização, e que nos controles evolutivos apresentava ainda um contato bastante íntimo com o plexo braquial, né? Um paciente que desejava manter a movimentação mínima do membro superior, e na nossa discussão a proposta foi se fazer uma terapia ablativa, uma crioablação, e com todos os riscos envolvidos dessa terapia junto ao plexo, né? Então, um ponto que eu gosto de abordar junto aos colegas intervencionistas que estão começando nessa área de terapias loco-regionais em desmoide é que fazer uso de todos os recursos possíveis para a preservação da funcionalidade do membro, do órgão, da estrutura que está se tratando. Então aqui a gente usou, você lembra bem, a gente procurou dissecar o plexo braquial com gás carbônico, a gente fez monitorização eletroneuromiográfica durante o ato intraoperatório inteiro, uma crioablação muito extensa, muito adequada, que evoluiu de forma muito satisfatória, mas porém o paciente, depois desse tratamento inicial em 2020, em 2024 ele apresentou de novo nova recidiva. É história natural, né, Roberto? A gente conhece bem essa história, né? O paciente esse paciente, a cirurgia dele, inicial, ela deixou realmente desmoide residual ali, né? Quer dizer, não é que houve uma recidiva, né? Ele não foi uma ressecção completa junto ao plexo, junto a uma parede costal, e foi uma cirurgia muito grande a inicial. Mas mesmo assim foi uma cirurgia, uma localização difícil porque houve um retardo no diagnóstico, porque o paciente não tinha queixas. É uma lesão extremamente traiçoeira, né? Em 2024 agora, né, em setembro, a gente propôs um novo tratamento, eram duas grandes áreas, né, de recidiva. Novamente os mesmos cuidados, tentar isolar o plexo com gás carbônico, monitorizar o tempo todo o procedimento de forma neurofisiológica, usamos 4 probes aí com uma confecção de 2 grandes bolas de gelo. Já no primeiro ciclo a gente percebeu que o monitoramento já apontou que a gente podia ver algum comprometimento de função do bíceps deltoide e, se não me engano, do tríceps. A gente interrompeu, reposicionou os probes com uma melhora parcial da monitorização, mas o paciente, infelizmente, nos controles evolutivos, apesar de um excelente controle de doença oncológica, ele teve uma perda completa de flexão do antebraço direito, certo, Reinaldo? Isso. Então, e ele realmente evoluiu, e isso depois nós fomos aguardando com fisioterapia, eletroestimulação dos músculos, mas nós percebemos que realmente era insuficiente. Então, nós solicitamos a participação de um colega, que é um colega cirurgião de mão e um microcirurgião, e fizemos uma neurotização dos músculos envolvidos. E nós estamos vendo agora, acho que são 3 meses após a cirurgia, essa movimentação voltando, né? Então realmente houve uma lesão importante dos nervos, aparentemente irreversível, e nós temos um prazo de 3 a 6 meses no máximo para fazer uma neurotização, porque senão há uma atrofia tão grande da musculatura que ela passa a ser irreversível. Ele fica um nervo totalmente denervado, ele realmente perde a sua função. E realmente o resultado tem sido muito bom. Só no deltoide é que nós não conseguimos ainda uma função adequada, mas no bíceps realmente há uma função, e nós estamos esperando aí uns 70%, 80% de função no braço, que é o suficiente para uma vida normal. Eu acho que esse caso ele ilustra a necessidade de um grupo realmente multidisciplinar, num centro avançado de tratamento, porque imaginar que um especialista isoladamente vai dar conta de uma doença complexa como essa, realmente é uma utopia. E esse é o resultado, né? Pré-crio, pré as 2 sessões de crio, pré as 2 cirurgias, 9 meses após a crio, um controle completo da doença e um retorno da atividade funcional por meio dessa neurotização que você citou muito bem. Eu acho que assim, a gente tem muita oportunidade ainda no campo do desenvolvimento das terapias minimamente invasivas para os tumores desmoides, os sarcomas em geral, eu acredito. Talvez a gente faça uso de forma ainda muito limitada das ferramentas que assim se apresentam, e o papel dessa interface entre os múltiplos especialistas é que faz diferença. É fundamental.
Esse é um caso rápido, eu vou mostrar também. Esse é um caso do Dr. Reinaldo também. Esse já é um sarcoma, né, mas que ilustra muito bem esse papel da interface de colaboração entre as áreas. Né, um paciente de 88 anos com aqui está com um desmode, mas na verdade é um sarcoma, Reinaldo, você me corrige, né? Uma cirurgia extensa, né, uma rodada com retalho sendo rodado, né? Se você puder comentar um pouquinho, Reinaldo, essas cirurgias, é importante sempre você ter na sua equipe a rotação, o profissional capacitado para fazer essa rotação de retalho, seja um microcirurgião, que é com quem eu trabalho, Dr. Rames Matter, ou com um cirurgião plástico, algumas vezes Dr. Eduardo Kuckerman, que são os médicos que me ajudam nessas reconstruções. E nós temos que ir para essa cirurgia com a segurança de ressecar o que for necessário e depois o colega da reconstrução vai fazer a reconstrução adequada. Então são cirurgias grandes, né, para que você tenha a melhor margem possível, como nesse caso. Né? Perfeito. E esse é um caso que ilustra bem a nossa participação como intervencionistas. 2 anos depois de uma cirurgia desse porte, muito bacana, muito bem sucedida, uma recidiva local e o papel das terapias minimamente invasivas em oferecer uma alternativa minimamente invasiva, tratando uma recidiva em cima da área de retalho. Exatamente. Então a gente conseguiu fazer uma crio com uma hidrodissecção bem adequada, um paciente também magrinho, né, de complexão física pequena, e um ótimo resultado, como a gente consegue ver aqui, com 3 meses pós-ablação. Eu queria avançar um pouco e discutir um pouquinho, Roberto e Reinaldo, um pouquinho o papel de fatores de risco relacionados à recorrência dessas lesões tratadas, né? Alguma série de literatura, né, e novamente a literatura é um pouco escassa a respeito do tema, tratando-se de uma doença rara, né, mas que apontam que em alguns casos a gente tem que ter um farol amarelo a respeito do sucesso das terapias. Lesões muito grandes, né, idades precoces, né, a gente discute muito, né, Reinaldo, que a manifestação do desmoide em criança, adolescente, é diferente da manifestação no adulto, certo, sim, Roberto? Sim. A gente vai discutir um pouquinho isso daqui a pouco. E também tumores recorrentes vão ter um resultado pior, né? Até do ponto de vista molecular também, né, existem alguns dados, não são reproduzíveis em todos os estudos, mas que mutações da beta-catenina S45F também se correlacionam com maior risco de recorrência. A gente, em geral, pede um perfil molecular dos pacientes com tumor desmoide para ver qual é a mutação específica. E do que você falou na infância, são tumores com perfil molecular totalmente distinto, né? Até uma porcentagem menor com alterações da via Wnt, tem mutação AKT, P53, até BRAF em alguns casos. Então são tumores bem distintos em termos de comportamento. Ok. Eu acho que aqui a gente já caminhando um pouquinho para o final da nossa discussão, talvez uma das coisas, Reinaldo, que a gente possa explorar um pouco mais no Brasil hoje é o papel da embolização desses tumores. Há um nível de evidência crescente, de novo, poucos papers, poucas séries, né, mostrando talvez o papel, Roberto, da embolização com doxorubicina, né, com partículas carreadas, no manejo de alguns tumores maiores, talvez como um papel eventualmente pré-operatório ou eventualmente adjuvante a terapias loco-regionais ablativas. Talvez algo que a gente precisa explorar um pouquinho mais na nossa prática. Realmente é isso aí. Por exemplo, num evento como esse aqui, que é a radiologia intervencionista, em que eu, passeando aqui pelo congresso, nos estandes, eu pude ver várias técnicas, né? Por sorte nós podemos ter todas as técnicas disponíveis lá no hospital, no Einstein, mas realmente cada vez mais nós temos que utilizar essas técnicas, porque veja, elas vão se somando, não são excludentes. Quer dizer, o fato de eu fazer uma intervenção minimamente invasiva, uma embolização, sabe, uma ablação, isso não vai me impedir uma cirurgia depois. Eu acho que a união de métodos, até inclusive os métodos de tratamento sistêmico, tudo isso. Então, eu acho que o tratamento dessa doença, como praticamente todos os sarcomas, ele é multidisciplinar, tem que ser discutido. Não existe o que ele falou, um especialista único cuidando de um paciente como esse, seja cirurgião, seja um intervencionista, seja o clínico, né, um oncologista clínico. Então, essa discussão é importante, muito importante. E esses métodos têm que ser usados cada vez mais. E tem que conhecer esses métodos. Perfeito, né? Perfeito. Roberto, você ressaltou muito o papel aqui das sociedades de especialidade. Eu quero avançar um pouquinho e deixar o papel da Associação Brasileira do Tumor Desmoide, que é um grupo extremamente engajado, coordenado hoje pela Geórgia, e que tem trazido assim, grandes avanços na divulgação do problema,
e no pleito, inclusive, por incorporação de tecnologia e medicações, né? Sem dúvida, é um trabalho muito importante de uma associação de pacientes muito bem organizada, que inclusive participou do consenso mundial. Recentemente, eles até ampliaram o foco para falar de sarcomas no geral, porque são temas nos quais a gente tem pouca informação de alta confiabilidade para os pacientes que recebem o diagnóstico, não sabem onde procurar ajuda de um grupo especializado, né, e não tem acesso a nenhuma informação de alta qualidade. Então, esse é um grupo que faz um papel fantástico. Acho que qualquer pessoa que queira ter mais informações sobre tumor desmoide, qualquer paciente em especial que tenha o diagnóstico deveria entrar em contato com o grupo, porque eles têm toda uma cartilha de informações e também a informação de quem buscar, né? Quais grupos têm especialidade, o oncologista clínico, cirurgião ortopédico oncológico, radiologista intervencionista, tem toda a infraestrutura de reabilitação, porque aqui é um tratamento multidisciplinar de fato. Excepcional. Muito obrigado, meus amigos. Foi excelente a nossa conversa. Obrigado. Participação. Muito obrigado. Obrigado.